Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Continuando o estudo do livro Paulo Estevam, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós estamos aqui vendo a história, né, o que se sucedeu aqui com o Gesiel, que após ser mandado para as galeras como escravo, ele ele era muito diferente dos escravos ali, rebeldes e revoltados que trabalhavam. Ele sempre com a sua serenidade, com a boa disposição, bom ânimo para o trabalho. Aprendemos uma lição importantíssima da valorização do trabalho com ele, porque mesmo na condição de escravo, ele fazia questão de cumprir com o seu trabalho da melhor maneira possível, né, de cumprir com a sua obrigação com responsabilidade, com dedicação. Ele se dedicava ao seu trabalho, mesmo sendo um trabalho de natureza escrava. E isso naturalmente chamou a atenção do seu feitor, que percebia seus bons modos, a sua polidez no jeito de ser, a sua subordinação, o seu respeito, a sua falta de rebeldia, ao contrário dos demais. E nessa galera que ele remava, estava embarcando um patrício, um jovem chamado Sérgio, não vou me lembrar, Sérgio Paulo. E era um patrício, era alguém ali que fazia parte do império, né? Um romano, uma pessoa importante que ficou doente, uma peste que estava se alastrando. Esse jovem patrício foi acometido da doença e nenhum dos romanos a bordo se dispuseram a cuidar dele com medo de pegar a peste, mas precisava ter alguém ali para cuidar. Então, o que eles fizeram? Precisava destacar um escravo para que fizesse isso. Chamaram aquele feitor que havia se afeiçoado ao Gesiel, perguntando a ele se ele poderia indicar um escravo ali com bons modos, fino trato, algo assim, para poder cuidar ali daquele romano. Então, imediatamente ele lembra de Gesiel e destaca o Gesiel para essa tarefa, e Gesiel vela incansavelmente mais esse trabalho que é dado a ele, ainda mais com o amor, a condição que era natural do seu espírito de dedicação. Ele cuida daquele romano, daquele patrício ali com todo o desvelo, com toda a dedicação, de modo que esse venha se recuperar. Ele consegue recuperar esse romano. E nesse seu trabalho de cuidados assim tão dedicados, ele mesmo acaba adoecendo. Ele adoece, o Gesiel contrai a doença. Ele cura, consegue ali com seus cuidados curar o romano, o patrício, porém ele fica doente. A solução que o capitão ali do navio vê, né, já que a vida dele não valia nada porque era um escravo, toma uma decisão de querer jogá-lo ao mar para que não contaminasse os demais a bordo. Mas esse Patrício, que foi tratado, foi muito bem cuidado por ele, se condói, se afeiçoa também por ele e não permite que isso aconteça. Ao contrário, ele sugere que ele seja libertado. Como não foi ele que escravizou, portanto, ele não teria autoridade para libertá-lo, né? Então, o que eles pensam ali? Eles pensam numa saída que seria de justificar a ausência para aquele que o escravidou, que o escravizou, que é o Licínio Minúcio, né? Caso esse viesse a saber dar a falta desse escravo, então eles manteriam a história de que ele teria adoecido a bordo e foi lançado ao mar, né?
mas na verdade esse Sérgio Paulo aportaria com ele. Na verdade, o navio teria que aportar num porto ali próximo de uma cidade, e esse Patrício Sérgio Paulo concederia a liberdade para ele, né? Recomendou que ele mudasse de nome e que ele não falasse nada da condição dele, que ele fugisse, né? E concedeu essa situação de liberdade para ele. Mas ele já estava bem, já estava fraco, os sintomas da peste já estavam ali acometendo ele de uma maneira mais severa, ele estava com muita febre, mas ainda assim ele é libertado e foi largado ali. Largado não, né? Ele estava ali perambulando pelas ruas, naquele porto onde ele foi deixado. E a gente parou aqui nessa parte que eu vou retomar o último parágrafo. De madrugada, ele acordou, então ele caiu ali num canto da rua, e esse Patrício também deu uma parte, algum dinheiro para ele recomeçar a vida dele, né? Então, Sérgio Paulo concede-lhe uma quantidade em dinheiro, coloca uma roupa para ele não ser ali porque se ele estivesse vestido da maneira como ele estava, que acredito que ia ser nu ali, só com alguma coisa muito é, tipo alguma coisa assim, só para cobrir algumas partes do corpo, que seria a forma como os escravos ficavam, né? Seminus. Então, para que ele não fosse reconhecido imediatamente como escravo, praticamente sem roupas, esse romano deu uma roupa para ele, uma troca de roupa e algum dinheiro. E ele, né, ele cai num canto da rua e fica ali delirando, deitado no chão. E agora, olha, de madrugada, acordou ao contato de mãos desconhecidas que lhe revistavam atrevidamente os bolsos da túnica. Abrindo os olhos, estremunhado, notou que os primeiros clarões da alvorada listravam os horizontes. Um homem de fisionomia sagaz inclinava-se para ele, procurando alguma coisa com ansiedade que o moço hebreu adivinhou de pronto, convencido de haver topado um desses malfeitores comuns, ávidos de bolsa alheia. Estremeceu e fez um movimento involuntário, observando que o assaltante inesperado alçara a mão direita, empunhando um instrumento na iminência de exterminar-lhe a vida. Então, era um assaltante, estava lá tentando furtá-lo, e ele acorda assustado, e esse assaltante levanta a mão com um instrumento como se fosse golpeá-lo. E olha, ele acorda ali, né, assim, assustado, e diz: Não me mates, amigo, balbuciou com voz trêmula. A essas palavras, ditas comovedoramente, o meliante susteve o golpe homicida. Dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo, rematou o rapaz com tristeza. E vasculhando a algibeira em que guardara o escasso dinheiro que lhe dera o patrício, tudo entregou ao desconhecido, cujos olhos fulguraram de cobiça e prazer. Num relance, aquela fisionomia contrafeita transformava-se no semblante risonho de quem deseja aliviar e socorrer. Então, quando ele vê o dinheiro, né, num momento ia apunhalá-lo, no outro momento, com o dinheiro na mão, já se coloca como um benfeitor, entre aspas. Oh, sois excessivamente generoso, murmurara, apossando-se da bolsa recheada. O dinheiro é sempre bom, disse Gesiel, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. O interlocutor fingiu não perceber o alcance filosófico daquelas palavras e asseverou: Vossa bondade, entretanto, dispensa o concurso de quaisquer elementos estranhos para a conquista de bons amigos.
Eu, por exemplo, dirigia-me agora para o meu trabalho no porto, mas experimentei tanta simpatia por vossa situação que aqui estou para quanto vos preste. Então, diante do dinheiro, né, ele se coloca ali como um ajudante mesmo. E ele pergunta, e aí Gesiel pergunta o nome dele, vosso nome. E aí esse malfeitor diz o nome. Irineu de Crotona, para vos servir, respondeu o interpelado, visivelmente satisfeito com o dinheiro que lhe refertava o bolso. Meu amigo, exclamou o rapaz extremamente enfraquecido, estou enfermo e não conheço essa cidade, de modo a tomar qualquer resolução. Podeis indicar-me algum albergue ou alguém que me possa prestar a caridade de um asilo? Irineu esboçou uma face de fingida piedade e respondeu: pesa-me nada ter para colocar à disposição de vossas necessidades. E também não sei onde possa existir um abrigo adequado para receber-vos, como se faz preciso. A verdade é que, para a prática do mal, todos estão prontos, mas para fazer o bem, então ele deixa essa reflexão no ar, né? Depois, concentrando-se por momentos, acrescentou: ah, agora me lembro. Conheço umas pessoas que vos podem auxiliar. São os homens do caminho. E tem uma nota aqui embaixo de Emmanuel dizendo que esse nome, esse termo, homens do caminho, era uma primitiva designação do cristianismo. E a gente faz um parênteses aqui para refletir um pouco sobre essa designação desses homens do caminho. Não vamos nem falar desses cristãos primitivos, porque não era essa denominação que eles tinham. Eles se denominavam homens do caminho. E a casa de Simão Pedro, que era um local onde eles acabavam se reunindo, era conhecido como a casa do caminho. E é uma reflexão muito oportuna e muito lógica para nós hoje em dia, depois das luzes do Consolador e tudo mais. Por que homens do caminho, né? Vai ficar bem fácil até para ilustrar depois dessa série que fez o maior sucesso, vem fazendo aí, o maior sucesso, o The Chosen, né? Ali fica até mais fácil para a gente perceber. Porque esses homens que seguiam a Jesus, eles não ficavam parados, eles caminhavam, eles não ficavam num lugar, eles tinham ali alguns pontos, a casa de Simão Pedro, por exemplo, era um ponto, né? Às vezes eles iam ali para o templo, mas eles estavam sempre em movimento, eles estavam sempre andando de um lugar para o outro, auxiliando quem eles encontrassem durante esse caminho. E além disso, ainda tem mais uma coisa, a gente sabe que Jesus também se designa como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, Jesus é o caminho para Deus. Nós sabemos que é através dele que nós chegaremos a Deus. Então, Jesus é o caminho. E os homens que estavam com ele, os homens que eram dele, né? Então, nós, pensando que nós todos do planeta Terra, nós somos dele, somos ovelhas do seu rebanho. E as primeiras ali que ele convocou nominalmente para fazer parte e passarem a caminhar com ele, foram ali esses homens do caminho, ali no primitivamente, nos primeiros, nesse cristianismo primitivo que nem esse nome tinha. Então eram os homens do caminho, ou seja, os homens que caminhavam com Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essa designação que se utilizava na época para cristãos seriam os homens do caminho. Então, o Irineu, né, essa pessoa de um caráter duvidoso, se lembra desses homens, já ouviu falar desses homens do caminho.
E vamos continuando aqui, olha, mais algumas palavras e Irineu prontificou-se a conduzi-lo ao conhecido mais próximo, amparando-lhe o corpo enfermo e vacilante. Então, de fato, ele fez uma ação muito boa para o Gesiel, porque acabou levando ele para um lugar que não era exatamente ainda na casa do caminho, mas para alguém que tivesse maior intimidade ali com esses homens do caminho. O sol caricioso da manhã começava a despertar a natureza com seus raios quentes e confortadores. Feita a reduzida caminhada por um atalho agreste, sustido pelo meliante arvorado em benfeitor, Gesiel parava à porta de uma casa de aparência humilde. Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso, de semblante agradável, que estendeu a mão cordialmente ao moço hebreu, dizendo: De onde vens, irmão? O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza num homem a quem via pela primeira vez. Por que lhe dava o título familiar, reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? Então, até então, né, para ele o termo irmão era algo só se referia a um irmão de consanguinidade, né? Como a Abigail era sua irmã. E ele achou estranho e pergunta: Por que me chamais irmão, se não me conheceis? Interrogou comovido. Mas o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava: Somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Então veja, né? Ele vai ficar meio porque ele nunca ouviu falar de Jesus. Ele nunca ouviu falar de ele esperava por um Messias, mas ninguém sabia como que era o nome desse Messias. Ele nem sabia, né? De lá de onde ele via, ele nem sabia que esse Messias já já havia nascido, né? E na verdade já tinha até desencarnado. Então, quando ele ouve esse nome, Cristo Jesus, ele fica surpreso, né? Gesiel não compreendeu. Então, vamos ler tudo novamente. Olha, somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Gesiel não compreendeu. Quem seria aquele Jesus? Um novo Deus para os que desconheciam a lei? Então, porque olha, a lei, né? Ele sempre falando da lei. Então, nós vemos como que ele era super fidedigno à lei. Que lei? A lei mosaica. A lei que Moisés, que vinha trazer a ideia de um Deus único, quando todos os demais povos eram pagãos e politeístas. Então, quando ele ouve falar Jesus, né, de Cristo Jesus, ele imagina que é mais uma divindade dos politeístas. Ele não consegue atinar exatamente, né? Por isso que ele fala, eles desconhecem a lei de Moisés, né, que ensina que Deus é único, que veio nos trazer o ensinamento que Deus é um só. Reconhecendo que a enfermidade não lhe dava insanchas a cogitações religiosas ou filosóficas, respondeu simplesmente: Deus vos recompense pela generosidade da acolhida. Então ele achou estranho, mas ele não quis nem discutir, porque ele estava tão enfraquecido. Venho da Cefalônia, tendo adoecido gravemente em viagem, e assim é que, neste estado, recorro à vossa caridade. Efraim, disse Irineu, dirigindo-se ao dono da casa, nosso amigo tem febre e o seu estado geral requer cuidados. Você, que é um dos bons homens do caminho, há de acolhê-lo com o coração dedicado aos que sofrem. Efraim aproximou-se mais do jovem enfermo e observou: Não é o primeiro doente da Cefalônia que o Cristo envia à minha porta. Então veja, né, a fé, a certeza de que tudo que chega era ali com conhecimento de Deus e sob o comando de Jesus.
Ainda anteontem, outro aqui surgiu com o corpo crivado de feridas de mau caráter. Aliás, conhecendo a gravidade do caso, pretendo logo à tarde levá-lo para Jerusalém. Então havia uma outra pessoa também doente, e estava em estado grave, com o corpo muito ferido, que, dada a gravidade do seu estado, era necessário que fosse a Jerusalém. Então ele diz, né? Chegou outro também lá da sua cidade, mas eu vou ter que levá-lo para Jerusalém, para que lá tem melhores cuidados, né? Mas é necessário ir tão longe? Perguntou Irineu com certo espanto. Somente lá temos maior número de cooperadores, esclareceu com humildade. Ouvindo o que diziam e considerando a necessidade de ausentar-se do porto em obediência às recomendações do patrício, né? Porque o Sérgio Paulo, quando concedeu essa liberdade e o deixa ali naquela região do porto, fala para ele ir para longe, para não ficar por ali, porque tinha muitos soldados ali naquela região. Então, quando ele se lembra dessas recomendações, do patrício que se lhe mostrara tão amigo, restituindo-o à liberdade, Gesiel dirigiu-se a Efraim num apelo humilde e triste. Por quem sois? Levai-me para Jerusalém convosco, por piedade. O interpelado, evidenciando natural bondade, anuiu sem maior estranheza. Irás comigo. Abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo. Não fosse a febre e teria travado com o irmão um conhecimento mais íntimo, procurando conhecer minuciosamente os nobres princípios que o levaram a estender-lhe a mão protetora. Contudo, mal conseguiu manter-se de pensamento vigilante sobre si mesmo, a fim de elucidar as suas interrogações carinhosas, medicando-se convenientemente. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, uma carroça cuidadosamente velada por um toldo de pano barato saía de Jope com destino a Jerusalém. Caminhando cuidadoso para não esfalfar a pobre Alimária, Efraim transportava os dois enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte, o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções. Aliás, paupérrimo em sua feição exterior. Um rapaz de semblante alegre veio atender ao recém-vindo, que o interpelou com intimidade. Urias, poderás dizer-me se Simão Pedro está? Está sim. Poderás chamá-lo em meu nome? Vou já. Acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Efraim esclareceu o motivo de sua presença. Dois desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora o Mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os dois infelizes. Veja, né? Aqui já apóstolo, porque aqui Jesus já não está mais. Mas ele aprendeu bem a lição. Então, Pedro, que tinha ali como característica até uma certa impetuosidade,
Nós aqui, por esse primeiro parágrafo que ele aparece, a primeira vez que ele aparece nessa história, nesse livro, nós já percebemos uma mudança ali no seu caráter, na sua forma de ser, né? Enquanto Tiago estava ali preocupado porque havia muitos doentes e certamente quanto mais chega, mais complicado seria, ele já traz dentro de si, ele já consegue vivenciar, já é um apóstolo, como foi dito aqui por Emmanuel, né? No sentido de que Cristo viraria as costas, Cristo deixaria de socorrer e de acolher, né? Então, a gente já vê um amadurecimento espiritual aqui no Pedro, logo nessa primeira aparição dele nessa nossa história. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Os filósofos do mundo sempre pontificaram as de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude, chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. Então, aqui ele está dizendo que os grandes filósofos do mundo ficavam muito ali no campo mesmo das ideias, tudo muito abstrato. E esses homens, no caso aqui ele está falando de Simão Pedro, esses apóstolos, esses que conviveram com Jesus por 3 anos, aprenderam a sair do pedestal do conhecimento e ir para a prática, ir ao encontro da dor e tentar fazer ali, colocar em prática todas as boas filosofias até então existentes, né? E isso foi o que? Olha, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social, ou seja, Jesus ensinou a fazer um trabalho social, amar ao próximo, né? Colocar o amor em próximo, praticar a caridade. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas procedentes de Cesareia, loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Então nós vamos parar por aqui, porque já está dando o nosso tempo e porque o próximo parágrafo é um pouco longo, mas aqui, né, nós já temos uma vaga ideia, uma introdução das descrições dos trabalhos que eram realizados ali na Casa do Caminho, pelos homens do caminho. Então as pessoas vinham de longe, porque essas notícias se espalhavam. E eram muitos os sofredores, eram muitos os aflitos, eram muitas as aflições. E todos batiam ali à porta de Simão Pedro, que agora, apóstolo, bem transformado e ainda em transformação, uma transformação contínua, nós vemos aqui que ele coordena ali todo esse trabalho de assistência. Então, a semana que vem nós daremos aí continuidade para ver o destino de Gesiel, o que vai acontecer, como que as coisas vão se desenrolar.
Agradeço a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Até semana que vem.